Repasse e pagamento a prestadores. Módulo responsável pela administração dos procedimentos a pagar aos prestadores, como consultas, exames, procedimentos ambulatoriais, internações, cálculos automáticos, cadastramento dos contratos dos prestadores, tabelas AMB, CBHPM, TUS, CID, glosas, estatísticas e etc. Iniciando a apresentação do módulo de repasse, você conhecerá o menu de cadastramento. Esse menu é responsável pelas informações utilizadas para a gestão e administração das guias e procedimentos. A primeira e principal opção deste menu é o formulário de cadastramento de prestadores. Como prestadores, entenda-se médicos, clínicas, laboratórios, hospitais, centros de diagnóstico e etc. O formulário mantém a padronização do sistema, com grids, opções de pesquisa e botões de acesso. Para que possamos conhecer um pouco mais os dados desse cadastro, pesquisaremos um prestador que inicia com a letra C e selecionaremos a opção de alteração do registro. O cadastro de prestador é composto de campos básicos com as informações principais do prestador. O link para endereço abre os registros de endereço dos prestadores. O Aliança permite que o prestador tenha mais de um endereço. Na opção Contrato, são especificadas todas as informações para a administração das contas médicas para aquele prestador. É possível definir as tabelas acordadas com o prestador, o coeficiente de honorários médicos, unidade de serviços, tabelas de medicamentos, eventuais descontos, entre outros. Especialidades. Na opção Especialidades, é possível definir quais são as especialidades de cada prestador de serviços, sendo possível, inclusive, vincular determinadas especialidades a determinados endereços. Procedimentos autorizados. É possível definir os procedimentos autorizados para cada prestador, além de definir valores específicos negociados com um determinado prestador. Serviços autorizados. Da mesma forma, é possível definir quais são os serviços autorizados para aquele prestador. Observações. O cadastro de observações do prestador registra de forma distinta observações de tipos diferentes para cada prestador. Tabelas. O Aliança gerencia 3 tipos de tabelas utilizadas nas guias de procedimentos. Na tabela de procedimentos, são cadastrados todos os procedimentos médicos. É possível manter cadastros de diferentes tabelas, como a AMB 90, AMB 92, LPM 96, AMB 99, CBHPM, TUS, tabela própria e outras. O Aliança também permite a gestão do DEPARA dessas tabelas, com suporte completo para todas, inclusive para a tabela TUS. Na tabela de serviços hospitalares, são definidos todos os serviços hospitalares. Assim como na tabela de procedimentos, é possível manter diferentes tabelas de serviços. Inclusive, é possível definir tabelas específicas para determinados hospitais. Na tabela de materiais e medicamentos, são cadastrados medicamentos, materiais, órteses e próteses. É possível também importar os dados e atualizações do Brasíndice, Simpro e etc. Tabelas auxiliares. O menu de tabelas auxiliares permite o acesso às tabelas de referência ou domínio, ou subcadastros do módulo de prestador, como, por exemplo, especialidades, motivos de glosa, CID, alíquotas de desconto de imposto de renda, cadastro dos valores dos portes dos procedimentos da CBHPM, entre outros. Contas médicas. Nos processos de contas médicas, destaca-se a digitação de guias e o processamento de contas. As guias são separadas em 3 tipos distintos: consultas, SPSADT, internações, conforme preconiza a ANS.
As informações e campos de dados das guias atendem o que a ANS estabelece no padrão TIS. Vale lembrar que com o TIS, troca de informações em saúde suplementar, as guias também podem ser importadas dos arquivos XML fornecidos pelos prestadores. Dessa forma, o operador não precisa digitá-las, mas sim apenas importá-las para o Aliança. Mas não se preocupe, a JavaNC oferece todo o suporte para esses processos em todas as versões do TIS. Lembrando que não é necessário digitar os valores dos procedimentos, pois o sistema se encarrega de buscar o valor do procedimento na tabela e aplicar os critérios especificados no contrato com o prestador. Processamento. O processamento é a rotina que faz o cálculo das guias, descontos, glosas e impostos. O formulário de processamento apresenta várias opções para a realização do cálculo, permitindo separar desvinculações, calcular impostos na fonte, somar valores extras e várias outras opções. Neste formulário também existe a opção de selecionar o botão Filtragens. Entretanto, a filtragem nesse caso é para a filtragem dos prestadores. Após a realização e conferência do processamento, é possível realizar sua conclusão. Ao concluir o processamento, estas são travadas para alteração. Contas a pagar para os prestadores. O menu de contas a pagar para os prestadores fornece acesso às contas geradas. Essas contas são conhecidas como capas de processo. Quando os prestadores entregam suas contas médicas, o operador pode cadastrar esse protocolo de entrega. E após a digitação das contas pelo Departamento de Contas Médicas, o sistema faz comparação entre os valores cobrados e os valores gerados, descontadas as glosas. Ao concluir o processo de digitação e conferência, as contas a pagar para os prestadores poderão ser exportadas para o módulo financeiro. Dessa forma, as obrigações com os prestadores são adicionadas ao fluxo de caixa da empresa. O Aliança permite que o pagamento aos prestadores seja feito por guia, por salário, por rateio, por captação e por pacote. Na opção Geração de numeração e emissão de guias TIS, os formulários no padrão TIS podem ser emitidos para envio aos prestadores. Vale lembrar que o sistema permite imprimir os formulários e também gerá-los em formato PDF para que sejam enviados por e-mail aos prestadores. No menu Processos ANS estão disponíveis as opções para atendimento das exigências da Agência Nacional de Saúde, como a geração do CIB-XML, o levantamento de dados trimestrais para a taxa de saúde suplementar, relatório de auxílio para nota técnica, geração de dados para o CIP-XML, geração de livros de registros auxiliares, importação de contas dos arquivos XML conforme o padrão TIS-2 e TIS-3. Se sua operadora atua também como prestadora de serviços, é possível inclusive gerar arquivos XML para a cobrança das contas para outras operadoras. Acesse o vídeo Processos ANS e confira todo o detalhamento desse menu, com toda a gestão que o Aliança disponibiliza para a geração e processamento dos arquivos. Menu Consultas. Como já falado quando apresentamos o módulo de cadastro, o menu de consultas é comum a todos os módulos. Relatórios. Os relatórios do repasse são divididos em relatórios e listagem de cadastros, relatório de produção e conferência, link para os itens das novas regulamentações da ANS, estatística de levantamento de dados e gráficos gerenciais. No relatório de cadastro é possível emitir a listagem dos prestadores. A listagem customizada de prestadores permite inclusive que seja emitido o orientador médico, que é o livreto de guia médico para prestadores do plano. Em relatórios de produção, poderão ser realizadas as conferências da digitação de contas, procedimentos realizados, os relatórios de análise de glosas automáticas e etc. No menu de estatísticas estão disponíveis vários relatórios de análises gerenciais, lucratividade, lucratividade por plano, por empresa, por contrato, prestadores, por região, custos por faixa etária, sexo e etc. No menu Gráficos, várias análises podem ser emitidas de forma a apresentar graficamente os resultados gerenciais dentro de um período, em informações especificadas. É importante ressaltar que os dados de todos os módulos do Aliança se integram online com o portal AliançaNet e com o Aliança App. Confira os vídeos desses aplicativos e conheça suas funcionalidades e benefícios.